abençoados na minha vida e em comunidade. E o tema que nos foi dado é: posso perder tudo, menos a presença de Deus na minha vida. Será que isso é só uma frase para você? Eu fiquei meditando nisso. Eu posso perder tudo. É perder tudo mesmo. Até Jó, que perdeu tudo, no finalzinho ali do seu livro, ele falou assim: eu ouvia o Senhor, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu te vejo face a face. Nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Mas esse salmo é provavelmente um dos salmos de mais intensidade e conhecidos de confissão e de arrependimento. Davi aqui, desde o início desse salmo, ele pede misericórdia, ele se arrepende, ele confessa por que ele estava fazendo isso. Porque Deus, após ele ter sido duramente chamado a atenção por Deus através do profeta Natan. O profeta Natan vai até o rei Davi e confronta-o com os seus pecados, os seus dois pecados. O adultério com Batseba, que a gente conhece a história, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, dever de casa para quem não conhece. E o assassinato do marido dela. E Davi duramente chama a atenção do rei. Ele se arrepende e escreve esse salmo de confissão e de arrependimento. Então, nesse salmo, Davi não só pede perdão, expressando, quebrantando-se diante de Deus, mas ele pede a Deus: eu não posso ficar sem a tua presença. Então, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Traz de volta a mim a alegria da tua salvação e desenvolve em mim um espírito voluntário. Aleluia. Aleluia, Deus. Posso perder tudo, Senhor, mas eu posso perder, eu creio. Ele não disse essas palavras, mas eu creio que nós, através da Bíblia, nós lemos e entendemos um pouco mais da vida de Davi e das emoções, sentimentos e pensamentos dele. E a gente pode com certeza dizer isso. Se Deus tirasse o reino, ele ia dizer amém. Se ele lhe tirasse tudo, ele ia dizer amém. O Senhor é Deus na minha vida. E assim como Davi, será que nós hoje queremos a mesma coisa? Será que se você perder a coisa que você mais ama, Abraão, eu quero teu filho. Abraão teve fé. Lá em Hebreus diz que ele tinha fé para que Deus ressuscitasse Isaque. Mas ele foi sacrificar. Será que se Deus pedisse a coisa que você mais ama, é o quê? É o seu bebê? É o seu casamento? São seus filhos? É o seu emprego? O que é? Se Deus lhe pedisse isso, em troca da presença, de mais presença de Deus na tua vida, você está disposta a obedecer a voz do Senhor? O que vemos hoje em dia é notório, sem citar nomes nem denominações. Nós vemos cristãos falsos que vivem em intriga com outros cristãos, cristãos que se dizem os tais, mas não têm a presença de Deus. Eles têm tudo, menos a presença de Deus. Mas aqui hoje nos foi dada a palavra que podemos não ter tudo, mas a presença de Deus. Temos e devemos e queremos e necessitamos e precisamos todos os dias na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! É verdade. Que Deus tenha misericórdia desses hipócritas. Isso é hipocrisia. Quando a gente canta um hino, né? Faz de mim um vaso novo, mas eu quero viver lá no mundo. Como assim? Hipocrisia. Né? Quantos hinos que a gente canta, fala-se, tem um jargão no meio evangélico que fala assim: a hora que o crente mente mais é a hora do louvor. Que é da boca para fora. Será que
se o Senhor tirasse tudo de nós estaríamos de pé. Obrigada, meu amor. Obrigada. E hoje nós vamos compartilhar algumas atitudes que nós temos dentro desse trecho que nos foi dado, Salmo 51, de 10 a 12, e que nós precisamos de Deus dentro de nós. Você precisa de Deus dentro de você? Eu preciso de Deus dentro de mim, fora de mim, nos meus 5 sentidos, Deus nos meus olhos, Deus na minha boca, Deus nos meus pés, Deus nas minhas mãos, Deus ao cheirar, Deus nos meus ouvidos. Eu não posso viver sem Ele. Antes, eu esqueci de falar que eu até perguntei a diaconisa Tânia se havia acessibilidade. Meu esposo ficou de vir, eu vou. Mas assim, ele viu que o tempo, para mim tá quente, para ele tá frio. Então, quando enrijece os músculos, ele não fica legal. Então, ele não estava muito bonzinho hoje para vir. Continue orando pelo Abel, amém? Amém. Eu creio no poder do meu Deus. Aleluia. Para mim, eu já falei para Deus, pode me faltar até o Abel, mas a tua presença, aleluia, na Deus. minha vida não falta. Porque é no meio da doença que eu ouvi meu esposo falar, eu tenho certeza da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus por isso. E um cristão cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, ele deve cultivar coração puro. Davi pede isso. Espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E renova em mim um espírito inabalável. A presença de Deus só se dá quando estamos cheios do Espírito Santo. Você pode entrar na igreja, sair da igreja, vir aos cultos da semana, voltar para casa, vir à igreja, sair da igreja. Se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, Deus não está em você. Porque para ter o Espírito Santo, nós precisamos primeiro de Jesus dentro de nós. E um coração só pode ser limpo pelo sangue. É pelo sangue que foi derramado lá na cruz, por mim e por você. O sangue é vermelho. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu, Senhor, limparei as tuas vestes. Eu, Senhor, lavarei. Mais alvo do que a neve você será, aleluia. Mais alvo do que a neve, aleluia. Um coração puro, todos os dias, se dá quando a gente vai lá na cruz. Senhor, eu me arrependo. Pecado tem nome. Eu me arrependo porque eu fui áspera. Eu me arrependo porque eu falei aquilo para o meu esposo. Eu me arrependo porque eu pensei assim. Senhor, quando aquele meu chefe, a minha chefe falou, e eu me irei, eu me arrependo da ira. Porque pecado tem nome. E se você quer um coração puro, todos os dias vá até a cruz, ajoelhe-se diante do Senhor e peça perdão. Senhor, eu não quero viver com essa sujeira em mim. Eu quero um coração puro. Nos humilhamos, nos arrependemos, nos quebrantamos. Quebra, Senhor, e faz de novo. Quebra, Senhor, e faz de novo. Ele é o oleiro. Se tiver que quebrar todo dia, ele pode quebrar, porque ele tem poder para fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque sem arrependimento ninguém vai ver o Senhor, não. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que maravilha, é um coração puro, é um coração quebrantado, cheio do Espírito Santo. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz assim: bem-aventurados, quer dizer felizes, dá um sorriso. Felizes são os puros de coração. Sabe por quê? Porque eles verão a Deus. Só vai ver Deus quem tiver com o coração puro. Se tem amargura, joga fora. Se tem maledicência, joga fora. Se tem dúvida, joga fora. Se tem achismo, joga fora. É verdade, meu pai. Aleluia! Eu posso perder tudo, só não posso perder a presença de Deus. Encha-se da presença
A Torre Gêmea não foi inabalável. É verdade. O Titanic, nem Deus afunda o meu navio. Foi o que o comandante falou. Não era inabalável. Mas um coração cheio do Espírito Santo. Pode vir o vento que for. Pode ser a tempestade que for. Pode vir o inferno que for. Meu coração, o meu espírito cheio de Deus é inabalável. Inabalável é aquele que tem estabilidade, sabe? Equilíbrio, estabilidade. Sabe aonde está firmado diante das circunstâncias. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele me ensinou uma frase dizendo assim: você pode estar triste por um luto, mas isso passa. Esse estar é circunstancial, mas o ser está dentro de você. O luto passa, ou durante o luto, você está triste, ok, com toda certeza, tem que ficar triste mesmo, tem que chorar seu período de tristeza. Mas dentro de você há uma alegria inabalável. Ser feliz é ter Jesus. Se eu tenho Jesus, eu sou feliz. Você pode estar triste porque perdeu o emprego, preocupado talvez, ok, com todas, né? Isso é certo. Mas dentro de você, cheio do Espírito Santo, o seu espírito está inabalável. Porque dentro de você, o Espírito Santo, ele fala o teu espírito. Você sabe em quem tem crido. E ele é forte, e ele é poderoso. Ele é o dono dos céus e da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o teu Deus. Não temas. Aleluia. A tristeza é passageira, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito inabalável, eu sou feliz em meio à tempestade, eu sou feliz, porque quem mora em mim é feliz, aleluia. Nosso Deus não é um Deus como o mundo pinta por aí, um velho barbudo, carrancudo, sentado, só mandando pra nós raios e trovões. Não, mentira. Nosso Deus é bom e ele é justo, e pela sua justiça e pelo seu amor, muitas coisas acontecem, coisas que às vezes até a gente não quer. Deus é amor e a sua justiça é por amor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não se abale pelas circunstâncias. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Mas não é só vindo aqui na igreja, não. É 24 horas se enchendo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos. Ao nosso derredor estão os demônios, o inimigo, procurando a quem quer tragar. E ele vai e dorme. Ah, não, agora ela vai dormir, vou dormir também. É assim? Não, agora o irmão ali vai dormir, vou tirar uma soneca, vou deixar de tentar, né? Estou cansado também. É assim? Não. Se você está cheio do Espírito Santo, enquanto você dorme, o seu espírito guerreia contra as trevas. Aleluias, aleluias. E é por isso que Davi clamou: não me lances fora da tua presença. Eu sei que eu pequei, mas não me lances fora, nem retire de mim o teu espírito. Deus Santo. Que oração, hein? Eu sei que eu pequei, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu sou um assassino, eu sei que eu sou um adúltero, mas não me tira o teu espírito, Deus. Ah, xarabás. Ele dentro dele estava assim: Deus, eu posso perder tudo porque eu sei o que eu fiz, mas eu não posso perder o Senhor na minha vida. Aleluia. Um cristão cheio da presença de Deus tem a alegria da salvação e tem um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me
com o espírito voluntário. O que mais vemos hoje é o fim dos tempos, é a apatia do povo de Deus. Quanto mais a gente vê as pessoas, eu já fui em muitas igrejas, parece que os ministros de louvor só falta virar de cambalhota, de cabeça para baixo, para ver se chama a atenção do povo, porque o povo quer ver pessoas, enquanto Deus está falando assim: olha para mim, eu estou aqui, olha para mim, se enche da minha presença. Aleluia. Glória, glória, glória. O que mais vemos hoje são pessoas que perderam a alegria da salvação. Salvação não é rotina. Salvação não é rotina. Nós não somos dessa teologia que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso aprontar, eu posso fazer tudo, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer tudo que a minha mente e meu coração pedir. Não. Salvação não é por mérito, é por graça. É por graça e misericórdia do Senhor. Então nós precisamos ir todas as vezes. Às vezes as pessoas falam assim: lá vai fulano aceitar Jesus pela não sei quantas vezes. Lá vai fulano aceitar Jesus. Mas isso é o certo. Senhor, eu te aceito novamente na minha vida. Porque eu sei que te aceitando, te recebendo, te chamando para a minha vida, os meus pecados estão sendo perdoados. E Senhor, não retira o meu nome do livro da vida. Porque eu quero, Senhor, fazer o que o Senhor quer. Eu quero a alegria da salvação todo dia. Eu não quero ser crente do primeiro amor. Nostalgia. Quando eu cheguei na igreja, eu fazia, eu acontecia. Agora não, deixa eu no banco. Olha aqui quem está falando aos seus ouvidos. Porque a Bíblia diz que os velhos darão frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem tempo para ter alegria da salvação. É todo o tempo. Quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio de Deus, ele se alegra nos momentos de tristeza, porque a felicidade é a presença de Deus na tua vida. Isso aqui tudo vai passar. Isso vai passar. Seu carro, sua casa, tudo que você tem vai ficar. Mas a presença de Deus segue com você. Aleluia. E nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos vê-lo como Ele é. Nós vamos conhecer de perto a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Deus Santo. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalonicenses: alegrem-se sempre. E ele fala para a igreja dos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi. Parece que aquele povo não sabia, né? Novamente eu direi: alegrem-se. E ele fala para os romanos: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É o Deus da esperança que nos enche de alegria. Aleluia! Essa é a marca do cristão. Deus Santo. Cristão de cara azeda não existe. Não existe. Podem chamar de você do que quiser. Como pode? Essa mulher perdeu o emprego e está rindo, está gargalhando. É a alegria do Senhor que está dentro de mim, porque eu confio no dono do ouro e da prata, e eu sei que nada vai me faltar. Aleluia! É no poder do Espírito Santo que se vive a alegria. Nós somos alegres. E essa alegria faz com que nós testemunhemos do poder de Deus. Aleluia! Que tenhamos um espírito voluntário.
Aleluia! Glória a Deus. É o Espírito, é cheio do Espírito Santo que nós temos o testemunho de Deus na nossa vida. O espírito voluntário. Voluntariado todo mundo sabe o que é. Talvez você não tenha a personalidade proativa. Ok. Mas também tem aquelas pessoas que nem pedindo, eu não. Bota ela que é mais novinha ali. Bota ele que tem mais saúde do que eu. Bota fulano, bota menos eu. Espírito voluntário, o Senhor está dizendo, e o Deus da esperança encha vocês do poder do Espírito Santo. É desse poder que o cristão não se satisfaz em ficar esquentando pouco. É nesse poder que o cristão não se satisfaz em não dar um Deus te abençoe para quem vai na frente. Deus te abençoe, motorista. Deus te abençoe, minha filhinha do caixa. Deus te abençoe, moço. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, meu vizinho. Eles não sabem o tanto de poder que tem nas tuas mãos e nas tuas palavras. Mas eles recebem. Aleluia. Aleluia. Espírito voluntário é daquele cristão que não se acomoda em ver o mundo como está. O enredo de Satanás é fazer com que todos, goela abaixo, nós aceitemos o certo como errado, o errado como certo. Mas quem está cheio do Espírito Santo, quando você olha no espelho, o Espírito Santo fala assim, essa roupa não. Quando você olha no espelho, eu estou falando para as mulheres, e o Espírito Santo fala assim, essa bijuteria e essa joia não. Eu já comprei, tá lá em casa, um par de brincos lindo. Comprei na loja que eu tava correndo, tá. Cheguei em casa, botei. Quando eu botei, olhei o Espírito Santo, ele falou assim, não vai usar e não vai dar. Você vai quebrar e vai jogar fora. Senhor. Ainda tive coragem de jogar fora, mas não usei ainda. Mas vai chegar a hora que eu vou quebrar aquilo em nome do Senhor Jesus. Se ele falou, é porque alguma coisa tem ali. É verdade. O espírito voluntário é daquele cristão que não se acomoda. Nós não estamos sentados nas poltroninhas fofinhas do mundo, não. Nós somos peregrinos, e peregrinos marcha em santidade, marcha na alegria, marcha buscando o Senhor, até que um dia Ele chegue para você e para nós. Aleluia. Glória a Deus. O espírito voluntário é daquele que trabalha para o reino. Aleluia. O espírito voluntário é daquele que trabalha falando do amor de Jesus. É aquele que trabalha orando. Sabia que muitos crentes hoje, não sei aqui, mas eu pego pesado lá na igreja, que não ora para nada, não abençoa o dia, não abençoa a comida, não abençoa as compras, não abençoa nada nunca. E eu estou dizendo uma vezinha ou outra, nunca. Só vai na igreja. Eu sei que o pastor vai orar por mim. Eu sei que a Tânia hoje vai orar por mim. Eu sei que as irmãs de oração crente 6 horas, né? 6 oram por mim, 6 horas para mim, 6 horas, mas não dobra o joelho. Crente voluntário, com espírito voluntário, é aquele que ora, e não só ora por si, mas ora pelos outros, intercede pela irmã, pela amiga da igreja, pelo vizinho, pelo seu condomínio. Aleluia. Eu tenho intercedido, meus vizinhos estão aqui, como eu tenho intercedido por aquele condomínio, que tem uma meia dúzia ali que só Jesus na causa. Estou ali por causa disso. Se Deus me trouxe para ali só para interceder por essas pessoas, glória a Deus por isso. Porque eu tenho certeza que a minha oração não é em vão. Aleluia! Estou passeando, eu tenho uma cachorrinha
que eu acho que o condomínio todo conhece, que ela é levada para chuchu, uma York desse tamanho, gritalhona, barraqueira. E eu tô andando com ela, falo com um, falo com o outro, Senhor, abençoa. E passa, Bequinha pra lá, Bequinha pra lá, Senhor. Aí passa, Senhor, salva essa pessoa, ela não te conhece. Aí passa, minha irmã, quando fala que é minha irmã, eu, a parte do Senhor, meu irmão. Senhor, glória a Deus que tem um crente aqui também, Senhor. E vai assim, aonde Deus te plantou. Ora, intercede, intercede, intercede. Mas você está falando assim, mas eu não estou fazendo, não estou vendo nada. Começa a interceder por quem está ao redor. Eu tenho uma filha que não está na igreja. E eu, por muito tempo, eu orei por ela, Senhor, traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta. Até que o Espírito Santo me deu uma alternativa. Senhor, aonde ela estiver trabalhando, coloca servos teus, homens e mulheres que cantem louvores, homens e mulheres que testemunham o teu amor, homens e mulheres, Senhor, que falem do Senhor para ela, aleluia. Assim também, Senhor, o meu genro que tem o dom da música, ele é levita, ele não é levita para Satanás, ele é levita do Senhor. Eu tomo posse, Senhor, da vida dele. Coloca homens e mulheres para trabalhar ao lado dele, que sejam teus servos, que sejam cheios do Espírito Santo, aleluia. Espírito voluntário intercede, o espírito voluntário jejua. Aleluia. O jejum é para matar isso aqui, ó. É verdade, meu Aleluia, Jesus. O espírito voluntário se alimenta da palavra. Aleluia. Infelizmente, na Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, a porcentagem é que mais de 90% dos que se dizem cristãos não leem a palavra de Deus todos os dias. Vergonha, né? Aí eu posso perguntar, se não me responda. Responda aí para você e pede misericórdia. A maioria dos cristãos não leu a palavra de Deus uma vez na vida. É forte, né? Nós necessitamos de estarmos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo, quanto mais ora, mais quer orar. Quem está cheio do Espírito Santo, quanto mais lê a Bíblia, mais quer ler. Quando estamos cheios do Espírito Santo, as palavras da palavra de Deus saltam aos nossos olhos. Todo repórter, né? Quando tem alguma coisa assim, faz a câmera puxa, só aquela frase assim. Quando estamos cheios do Espírito Santo, isso acontece conosco. Eu estou lendo a palavra, o Espírito Santo fala comigo. Eu sei que o Senhor escreveu isso para tal pessoa, mas é para mim também. Fala comigo. E leio, daqui a pouco, versículo para mim. Não preciso abrir a Bíblia. Deixa eu ver o que Deus vai falar. Bíblia não é horóscopo. Não, Bíblia não é sorte. Vou abrir aqui, vou ver o que Deus tem para mim. Isso em certas ocasiões. Em certas, isso é outra mensagem. Pode ser até que dê certo. Mas para nós que temos a palavra de Deus, ainda temos a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Por isso nós precisamos clamar. Aleluia, Deus. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Nem me retires do seu Santo Espírito. Aleluia. Eu posso perder tudo, menos a tua presença, Senhor. Porque é na tua presença que o meu coração se purifica. É na tua presença que o meu espírito se torna inabalável. É na tua presença, Senhor, que a alegria da salvação mexe comigo todos os dias. E é na tua presença, Senhor, que o meu espírito não se contenta em ficar sentado numa cadeira. Que o meu espírito quer fazer mais. Que o meu espírito quer orar. Que o meu espírito quer ler. Que o meu espírito quer jejuar. Que eu, Senhor, preciso de ti. Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo Aleluia, assim: Deus.
Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, tomado por Deus, falou assim: ai, estou aqui, me chama, eu estou aqui, envia-me a mim. Aleluia. Samuel ouviu a voz de Deus. Primeiro ele não sabia, sabe? Aquele crente que está há anos. Samuel foi criado na casa do Senhor. Talvez você tenha 10 anos, 5 anos, 15 anos, nasceu na igreja e não conhece a voz do Senhor. E o Senhor está dizendo assim: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, depois que foi instruído: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, Deus. Posso perder tudo, menos a presença de Deus na minha vida. Davi estava disposto a mudar o curso da sua vida, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha descido para fazer a parte dele, como consolador, como guia, mas ele estava ali, ele estava na criação, ele está junto da Trindade, aleluia. Assim como Davi, nós precisamos viver um enchimento do Espírito Santo. Não se conforme de não falar em línguas. Essa igreja crê nos dons, né? Amém. Amém. Tem gente que passa anos na igreja. Tô nem aí. Não quer, né? Não gosta. Minha mãe não deixa. Não quer, não gosta de quem sabe. Essa é mais ou menos por aí. Para viver o enchimento do Espírito Santo, nós precisamos beber dessa água. Oh, glória a Beber Deus. dessa fonte todos os dias. É verdade, ó Aleluia. Pai. Glória a Deus. Beber da fonte todos os dias. Que fonte, pastor? Aonde está essa fonte da juventude? Essa fonte da riqueza? Essa fonte de alegria? Essa fonte de poder? Essa fonte de autoridade? Aonde está essa fonte? Em primeiro lugar, na oração. Porque na oração você cria intimidade com Deus. Segundo lugar, no jejum. Porque no jejum é a fonte que queima a tua carne. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, o tal Paulo, aquele, o bam. Agora não é Paulo, é Cristo que vive em mim. Aleluia! Aleluia, Deus. Oração, Glória a Deus. fonte Aleluia. do jejum, fonte da leitura da palavra, a meditação, a confissão da palavra, trazer a confissão da palavra. Quando eu aprendi isso mudou a minha vida. Crente, gente, aprende até morrer. Antes de fechar os olhos, você está aprendendo alguma coisa. Depois que fechou os olhos, aí é com o Senhor. Tudo que eu aprendi com Deus aqui, vai ser usado por Ele lá em algum lugar. Nós seremos reis e sacerdotes. Quem quiser ser porteiro, varredor de chão e outras coisas mínimas, ok, vamos para o céu. Mas vamos sonhar alto. Faça para Deus aqui, porque a recompensa não é aqui, é lá no céu. Aleluia! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Beba da fonte, a fonte da leitura e da confessar a palavra. O que é confessar a palavra? É colocar a palavra na primeira pessoa. Então, quando estiver falando a palavra, porque ele, porque ela, e ela fez assim, Senhor, eu, traz para a sua vida, eu, tarará. Aqui não dá para fazer porque fala, né? Vou pegar esse versículo aqui, quer ver? Que eu li. Calma aí. Aqui. Romanos 15, 13. Paulo fala para a igreja de Roma. E o mesmo Deus, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Aí, o que é confessar a palavra? É dizer eu. E o Deus da esperança encha a minha vida de toda alegria e paz na fé que eu tenho, Senhor, para que eu seja rica de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia! Se você aprendeu isso agora, chega em casa, abre a tua Bíblia e comece a confessar para você, na primeira pessoa. Isso não é pecado não, gente. Isso é trazer o poder
do jejum, fonte da leitura, meditação, confissão da palavra, porque a nossa fonte principal é Jesus Cristo. E se bebemos dessa água, e se vocês beberem da água que Ele vos der, aleluia, nunca mais terão sede, e no seu interior jorrará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, aleluia. Nós somos cheios do Espírito Santo. Como praticamos essas coisas? Atos 4:31. Já estou terminando. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. E é esse o clímax da vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. Assim como Davi falou. Eu vou para o versículo 13. Davi estava pedindo um coração, não retire dele, um coração puro, um espírito inabalável, a alegria da salvação, um espírito voluntário. E ele completa falando por quê que o Senhor precisava ativar isso na vida dele. Versículo 13 do Salmo 51. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Nós precisamos estar cheios, porque eu vou dizer assim o que eu vejo, tá? Não vou dizer se é aqui ou se é em outro lugar, mas eu vejo. Ai, eu tenho tanto Espírito Santo. Ai, eu falo línguas. Ai, eu sou profeta. Ai, eu tenho dom de cura. Ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E igual o Chapolin. Isaac. Eu tenho. E tô cheio. Pra quê? Pra quem está cheio do Espírito Santo, se não é usar o poder que está em você, a autoridade que está em você, a alegria que está em você, a força que está em você. Aleluia! E Jesus diz assim: mas vocês receberão poder. Sabe quando? Quando Jesus fala em Atos 1:8, quando ele fala, mas vocês receberão futuro. Fica em Jerusalém aí, porque vai acontecer. Pra gente não é receberão, é recebem agora. Quer receber poder agora. Quer receber poder buscando. Quer receber poder chamando a presença do Espírito Santo. E Jesus falou para mim e para você: mas vocês receberão, muitos aqui já receberam poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quando eu confesso essa palavra, eu digo assim: mas eu recebi poder ao descer sobre a minha vida o Espírito Santo, e eu serei tua testemunha, tanto aqui em Maria Paula, como em São Gonçalo, como no Rio de Janeiro, como em todo lugar onde o Senhor me mandar. Na minha internet eu estou falando de Deus, na minha casa eu estou falando de Deus, no meu trabalho eu sou testemunha do Deus vivo, porque desceu sobre a minha vida o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então o Espírito Santo sendo cheio, não lhe basta só ter o coração puro, não é para você, é para mostrar. Não lhe basta ter só o espírito inabalável, é para os outros verem em você a presença do Senhor. Nada abala essa mulher. Seu vizinho pode estar fazendo macumba para você, que ele se tornará um cristão, que ele vai assim: não pega. O que essa mulher tem que eu não tenho? O que esse homem tem que eu não tenho? E vai até você e diz assim: eu quero que você tenha. Qual é o santo que está em você? Qual é o santo? Você diz: o santo é o Senhor dos senhores. Aleluia! É o Deus forte, todo poderoso, soberano, tremendo. É Jesus que morreu na cruz por mim, por você. Aleluia! E encher-se não é só numa oração aqui na igreja, não. Eu vou terminar com essa palavra. A Bíblia nos mostra como podemos viver cheios do Espírito Santo. Em Efésios, Paulo diz para eles assim, para aquela igreja: não se embriaguem com vinho,
Não se embriaguem com fofoca. Não se embriaguem com mexericos. Não se embriaguem com conversa fiada. Não se embriaguem com joguinho de internet. Não se embriaguem com essas coisas do mundo, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês, não com mentira, nem com fofoca, nem falando da vida dos outros, mas entre vocês é falando com salmos, é falando com hinos, é falando com cânticos, cantando, louvando e exaltando com o coração ao Senhor, dando graças a Ele por tudo. Aleluia! Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se encher do Espírito Santo, confessando a palavra, louvando, adorando. Está lá na sua casa. Seu marido foi trabalhar, ok. O meu não trabalha, mas eu faço a mesma coisa. Boto louvor na televisão e fico dançando, pulando. E Deus sabe o quanto eu adoro. Aleluia, Deus. Faço o meu espontâneo, não tenho coragem de fazer pela idade. Já não sou mais mocinha, né? Mas até que dava certo. Mas eu faço em casa, que dá certo. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adorando, cantando cânticos espirituais. Busque o batismo com o Espírito Santo, as línguas de fogo. E se você estiver cheio, você vai começar a cantar nas línguas que o Espírito, que Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo sabe. Mas Satanás não sabe. Está debaixo do nosso pé. Aleluia. Às vezes quando a gente ora, né? A gente ora já, ora na cabeça para que ele não sabe. Não vai saber, capiroto. Não vai saber, só eu e Deus. Mas quando eu oro em línguas, aleluia, só o Senhor sabe a minha oração. Não passa por homens, não passa pelos demônios, vai direto para a glória. O Espírito Santo levando a sua oração, porque eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Eu posso perder tudo, menos a presença de Deus na minha vida. Agora você fala comigo. Eu posso perder tudo, menos a presença de Deus na minha vida. Mais uma vez, eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Agora é para arregaçar o inferno. Vamos quebrar a porta. Quando a Bíblia fala que nem as portas do inferno prevalecerão contra um crente cheio do Espírito Santo, eu entendo essa palavra assim, que cheio do Espírito Santo, eu vou na porta do inferno e falo assim, peraí, pá, minha filha não vai para lá não, peraí, pá, meu genro não vai para lá não, porque eu estou cheia do Espírito Santo. Você não vai ganhá-los, porque enquanto estiver uma mãe e uma sogra que ora, que clama, que ora em línguas, falando para o Senhor sobre eles. Ah, Satanás, você não vai trazer tristeza para o meu marido não. Meu marido na cadeira de roda, quase não anda mais, quase não fala mais. Ele é dependente de mim para tudo. Eu falei isso para Satanás. Você pode até estar alguma coisa aí que Deus permitiu, mas tirar-nos da presença de Deus. Você está debaixo dos nossos pés. Se ele não tem essa fé, se ele não está totalmente impregnado, todas as células cheias do Espírito Santo, eu tenho por mim e por ele. Sai da minha vida, sai do nosso coração. Tristeza não entra na minha casa, murmúria não entra na minha casa mais. Desde o momento que eu me posicionei. Podemos estar vivendo doença? Podemos, mas eu posso perder tudo. Posso perder a saúde, posso perder tudo, posso perder a visão como eu quase perdi e Deus me curou, posso perder a vida quando ia minha mãe e eu morrendo antes de eu nascer, posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença de Deus. Aleluia, Deus. Vou ficar de pé, quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Você que fala em línguas, fale em línguas. Aleluia, Pai. Eu aprendi que não precisa de um
trovão, um raio, um fogo, uma fogueira, queimar neste lugar para falar em línguas, não. Ele está aí dentro de você. Então começa a orar em línguas. Fala no seu tom de voz. Fala na sua casa. Começa a marchar dentro da tua casa, falando assim, e orando em línguas. Vai na sua despensa e abençoa aquela despensa orando em línguas. Tá lavando louça, tá falando em línguas. Tá lavando roupa, tá falando em línguas. Tá trocando a roupa dos filhos, tá falando em línguas. E quando eu aprendi isso, o pastor que me ensinou falou assim: daqui a 5 anos você não vai se reconhecer mais. Já se passaram 3 anos. Tô doida que chegue lá. Quanto mais oro, mais oro. Mas não é só um cadinho, não. É orar 1 hora em línguas. É orar 2 horas em línguas. É orar 3 horas em línguas. Você vai falar tudo que você quer para o Senhor, do modo que tem que ser falado. A Bíblia diz assim: vocês não recebem porque não sabem orar. Então começa a orar em língua. Você que não tem o Espírito Santo, busca, porque é para todos. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, aqui é a tua igreja, Senhor. A tua palavra que o Senhor nos deu, Senhor, foi pregada. Aleluia. Deus. Como é bom estar cheio da tua presença. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, move neste lugar. Aleluia. Mova neste lugar. Tua presença, ó Deus. Mova neste lugar. O Espírito Santo está andando entre nós. Aleluia. Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo e tem fé e crê que quer receber o Espírito Santo? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar para você ser cheio. Eu quero orar para você ser cheia. Eu quero orar para você ter mais. Eu quero orar para você. Pode passar tudo, pode perder tudo, mas com os cheios. Espírito, com teu fogo, desça sobre nós como no dia de Pentecostes, Senhor. Faça um reboliço neste lugar. Faça um reboliço, aquele frio que se aqueça agora. Que não exista mornidão nesse lugar. Que não exista frieza neste lugar. Que não exista, Senhor, cabeças baixas para as obras de Satanás neste lugar. Mas que todos sejam cheios. O teu exército aqui, Senhor. Aquela pessoa que falou assim antes de vir: eu quero uma resposta. O Senhor já te deu uma resposta. Precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você falou assim: eu vou sair desse emprego, não aguento mais essa pessoa me infernizando minha vida. O Senhor já te respondeu. Seja cheia do Espírito Santo. Mostre o poder de Deus na tua vida. Seja cheio. Seja cheio. Abençoa teus filhos, Senhor, de perto e de longe. Abençoa cada família aqui, Senhor. Cada homem que ficou em casa, cada criança, cada filho que ficou em casa, Senhor, nossos filhos, nós não engravidamos para dar filho para o inferno. Nossa barriga não é para povoar o inferno. Nosso ventre vai povoar o céu. Por isso o Senhor está dizendo assim: mãe, encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Seu filho, sua filha já falou assim: para, não me enche o saco, eu não vou para a igreja, você não me manda. Fecha a tua boca e encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo, porque cheia do Espírito Santo, quem vai mudar é você. Ele vai ver algo diferente. Ele baixará, algo diferente o
vai ver. Algo diferente seus filhos vão ver. Algo diferente seus vizinhos vão ver. Até chegar o dia de brilhar. Moisés desceu aquele monte porque ele estava cheio de Deus e a sua face brilhava. É verdade. Ei, Baixarabalá, deixa que o Espírito Santo brilhe na tua vida. Senhor, nós entregamos. Senhor, como eu te agradeço por esta palavra. Verdade, ó Pai. Como eu te agradeço, Senhor, por este mover do Senhor. Achou de cantará, baixarabá. Aleluia, Deus. Demantoreá, como eu te agradeço, porque o Senhor é Deus. Como eu te agradeço, porque o Senhor é soberano, é tremendo. O Senhor avisa seus filhos, Senhor. E se ainda há alguém, Senhor, com dúvida aqui, se alguém ainda sem fé, derrama, Senhor. Possível, Pai. Não tem fé? O Senhor te diz assim: colhe com alguém que tem fé. Haha, tereba, tote carabacharabalai. Não lhe rasto de cantarabalai. Tem uma mente dizendo assim comigo, não está me dizendo nada. Mas o Senhor está dizendo assim: não, você vai ser colada com alguém que tem fé. Toda mornidão, toda incredulidade cai por terra agora. Espírito de incredulidade, eu te repreendo. Cantará, Turiandará, Xarabalabachai. Sai do meio do povo de Deus. Verdade, Oh, Deus. Continua Aleluia. movendo-se no nosso meio. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus.